Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à minha terceira aula do meu curso de extensão, né? Estágio supervisionado híbrido Uninter Sociologia no Ensino Fundamental. O tema do meu curso de extensão é Estratificação Social e Desigualdade Social no Brasil. Eu sou Denise Wisler, aluna do curso de licenciatura em Sociologia do Polo Uninter de Juara, Mato Grosso. Meu orientador de estágio, Natalina Souza Breves, meu RU 25886097, e esse é meu estágio em Sociologia do Ensino Fundamental. Como eu trouxe anteriormente para vocês, e vou reforçar agora, meu tema é a estratificação e desigualdade social, em que eu estou falando da divisão social em classes e da desigualdade social, explicando para vocês como a sociedade é dividida em classes. Hoje eu vou trazer para vocês o sistema de castas, que eu trouxe baseado nas castas indianas, para mostrar como acontece a divisão social. Depois vou vir estamentos, depois vão vir as classes sociais, que é o mais próximo que a gente tem hoje de divisão social. Mas eu estou explicando historicamente para vocês, sociologicamente, para que vocês possam entender essas divisões e quanto elas influenciam até hoje, em muitas sociedades, principalmente até hoje na Índia, existem essas atribuições das castas. Então, a estratificação social é a maneira como os diferentes indivíduos e grupos são classificados em estratos, camadas sociais, e o modo como ocorre a mobilidade de um nível para o outro. Então, tem as castas, os estamentos e as classes. Eu vou explicar elas separadamente. Hoje eu vou falar sobre as castas. Reconhecido oficialmente até poucas décadas, o sistema de castas governou a vida de centenas de milhões de pessoas na Índia. Em geral, as castas constituem comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias, ou seja, dentro das castas não existe mobilidade social. Se você nasceu em determinada casta, você não pode passar de uma casta para outra. Você nasceu e você está determinado a continuar naquela mesma casta. E determina isso a vida em sociedade, A hereditariedade, passado de pai para filho, Então, esse sistema orienta, então, a vida de centenas de milhões de pessoas na Índia. A hereditariedade é a base para a divisão da sociedade em castas. Aqueles que pertencem às castas inferiores não podem manter contatos sociais com os grupos superiores. Normalmente, a estratificação é reconhecida pelo sobrenome, mas em algumas regiões pode-se perceber a casta do indivíduo por meio de alimentos que ele consome ou por suas vestimentas. Então, além da hereditariedade, se percebe também o contato superiores e inferiores é quase inexistente, não pode, e também pelo sobrenome, pelas regiões onde estão, pela maneira como eles comem, os alimentos que eles comem, o que eles consomem, como eles se vestem, está baseado em suas castas. Então, é possível identificar uma casta diferente de acordo com sua vestimenta, com sua alimentação, com o seu sobrenome, com a região onde vive. Mas, para entender tudo isso, a gente tem que voltar à história indiana, e eu trouxe para vocês alguns elementos da história indiana que vão permear a ideia das castas. Tradição e civilização védica na Índia. Em sua essência, o védico refere-se não apenas a um período e a uma cultura ancestral do subcontinente indiano, mas também ao sistema de pensamento e tradição criado a partir dos Vedas, conjunto de escritos muito antigos e sagrados que servem de base para crenças e vivências do hinduísmo. Então, isso vai influenciar muito no sistema de castas. A civilização védica recebeu este nome em virtude dos Vedas, forma de literatura religiosa mais antiga composta pelo povo do subcontinente asiático, e de acordo com os historiadores, a primeira versão descoberta dos Vedas remete ao século II a.C., no período em que o povo hindu desenvolveu um sistema arcaico de escrita. Então, essa tradição védica também vai influenciar na constituição da sociedade indiana e também no sistema de castas. Sociedade na época védica, na época dessa influência. A vida rural e agrária repousa numa sociedade camponesa do tipo patriarcal, que oferece também traços de matriarcado, cujos atos principais são baseados no sacrifício. Se bem que desde o princípio as duas classes do sacerdócio, o Brahmana e dos nobres guerreiros, Rajanya ou Kshatriya, sejam considerados como dirigentes indiscutíveis, não nos parece que houvesse grande rigor na repartição da sociedade no início da época védica. Mais tarde surge uma divisão mais nítida, formando-se então duas outras classes, a dos homens livres, Vaisyas, e a dos escravos Sudras.
As castas, entretanto, não estão delimitadas ainda, tão estritamente como nas épocas seguintes, e não são ainda distantes. Isto é, se verifica sobretudo nos estados orientais, onde a arianização mais superficial e o aparecimento do budismo amenizam a rigidez propriamente bramânica. Então, existe uma ascensão então, das castas maior conforme foi passando o tempo. Os dois estados hereditários que se acham à frente da sociedade, o sacerdócio e a nobreza, estão estreitamente unidos e gozam de grande liberdade. Os brahmanes e kshatriyas podem, com efeito, exercer uma função agrícola ou comercial, ocupar-se de rebanhos ou de caravanas, esculpir madeiras, etc. Podem também desposar mulheres de casta inferior, mesmo que sejam escravas. Mas com maior frequência, os manes consagram-se unicamente ao ritual. Seu poder consolidaram-se tanto que ninguém podia dispensar-lhe o concurso, pois todo ato importante da vida individual, bem como da oficial, deve necessariamente ser acompanhado pelo sacrifício. Então, nessa época védica, eles seguiam esses escritos védicos, né, para tudo que eles iam fazer, e principalmente questões de religiosidade e sacrifício. Essa sociedade repousa sobre um regime monárquico, né? Tem uma outra sociedade dentro dos Vedas, né? Tem o sistema monárquico e o sistema hierárquico, em que se equilibram três poderes, o do rei, do sacerdote e do povo. O poder sagrado e a assembleia do povo Samiti são colocados sob a autoridade real, mas de uma maneira que não é absoluta. Um certo número de altos funcionários é nomeado, recrutado entre os kshatriyas, por vezes entre os vaisyas, o chefe de uma espécie de vice-rei, escudeiro, arauto ou bardo suta, o camareiro, kshatri e prefeito stapati, dotados de poderes judiciários, etc. A Assembleia do Povo participa do governo, reúne-se num lugar determinado à sombra das árvores da aldeia ou sob um pórtico recoberto de palha. Nela agrupam-se jovens e velhos, tribos e aldeias. Nomeia o conselho dos anciões e comissões de árbitros cujas decisões são tomadas por unanimidade. Então, existe um sistema de hierarquia, né, nesse sistema dos Vedas. Administrativamente falando, achava-se o reino dividido em grama, aldeia e horda armada, e vis, clã ou cantão, e jana, tribo ou grupo de cantões. Mas essas nações são movediças, e os textos fornecem-nos poucos pormenores a respeito. Então, aqui está dizendo como que foi consolidando esse sistema de castas. No primeiro, né, do primeiro momento até a atualidade. Poder executivo exercido pelo rei, cabendo uma assembleia popular, Saba, ocupar-se de certos julgamentos. O sistema judiciário não está ainda bem definido. Não há referência a costumes que serão correntes mais tarde, como a exposição dos pais senis, o abandono das filhas e os colégios das héteras. Entretanto, já é praticada a prostituição. O crime está submetido a penalidades, mas essas são impostas e aplicadas pelo lesado, não podendo ele, todavia, em hipótese alguma, aplicar a pena de morte. O preço do sangue humano é avaliado em 100 vacas para um assassinato, mas na época dos brahmanas, tal legislação varia segundo a caça considerada. Organiza-se lista de crimes sem que se conheçam exatamente as penalidades correspondentes. Em certos casos, castigos corporais eram infligidos pelo rei. O roubo e assalto, o banditismo, são combatidos, e o roubo de gado é de tal modo frequentemente que há especialistas para procurar os animais roubados. Então, existe muita diferença entre uma caça para outra desde esse começo, né? Quem perseguia uma caça superior tinha agora penalidade diferente de uma caça inferior. E aqui percebe-se também quanto eles se baseavam então nos escritos antigos para a legislação. E depois foram mudando algumas coisas, acrescentando outras, para chegar ao sistema de caças que a gente conhece hoje. E aqui a sociedade na época védica, né? A riqueza, né, dos grandes palácios e a miséria das populações mais atingidas que estão abaixo, né, da pirâmide. A riqueza os que estão acima e a pobreza os que estão abaixo. Tipos de sociedades estratificadas. Então, como que acontecia isso, né? Como até hoje acontece, né, em muitos lugares da Índia. Sociedade estratificada por castas sociais. A posição social atribuída por ocasião do nascimento. Não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, o indivíduo carrega consigo pelo resto da vida a posição social herdada.
O casamento entre castas diferentes é proibido. Aí tem os Brahmins, os Kshatriyas, os Yakshias, os Sudras e os Dalits. A gente viu lá, né, quem assistiu aquela novela O Caminho das Índias, que tinha isso muito fortemente, né, na personagem Maia, que se envolve então com um Dalit, que era o sem sombra, né, o abaixo da linha lá da pirâmide social, e a família totalmente contra o casamento dela, que queriam que ela casasse com um Brahmani, que era o superior, né, descendente de sacerdotes. E ele mentiu para ela que ele era um Brahmani, né, que ele era descendente da alta casta. E isso gerou muitos conflitos dentro do enredo total da novela. Por quê? Porque ela era de uma casta superior a dele, ela não poderia se casar com ele, não poderia viver com ele, ela tinha que se casar com alguém que estava ou acima dela, ou intermediário, ou na mesma casa, e não abaixo. Então aqui a gente percebe, né, esse exemplo que eu estou dando para vocês, em como que essa mobilidade social é restrita dentro da Índia. Existem alguns indianos que saíram, né, da Índia, foram morar nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, estudaram, né, e hoje eles também se casam com pessoas de outras nações e tudo mais. Mas ainda em muitos lugares existe, então, essa maneira de pensar em castas sociais. República da Índia, população. Uma importante característica da população indiana, então, é o sistema de castas. De acordo com esse sistema, a população é dividida em milhares de diferentes castas, sendo todas elas ramificações de 4 castas originais: os Brahmanes, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Sudras. Além dessas castas, existem os intocáveis, aqueles mais abaixo da sociedade, né, da hierarquia indiana, que não gozavam dos mesmos privilégios do restante da população, né, aqueles que não poderiam nem chegar perto das outras castas. A divisão da sociedade da Índia, então, no sistema de caste, é uma divisão social importante da sociedade hindu, não apenas na Índia, mas no Nepal e outros países e populações de religião hindu. Embora geralmente identificado como hinduísmo, o sistema de caste também foi observado entre seguidores de outras religiões no subcontinente indiano. Não é nosso foco falar de religião, mas percebemos o quanto dentro do sistema religioso, né, que eles seguem, existem essas diferenciações de castas, né? Então, é do subcontinente indiano, incluindo alguns grupos de muçulmanos e cristãos. A Constituição indiana rejeita a discriminação com base na casta, em consonância com os princípios democráticos, seculares que fundaram a nação. Hoje existe uma rejeição, né, de algumas coisas que, né, criaram barreiras, né, das castas, né, que deixaram de existir nas grandes cidades, mas elas persistem ainda na zona rural. Então, em alguns lugares não existem mais as castas, né, porque elas foram consideradas discriminatórias. Mas em outros lugares, principalmente na zona rural, ainda existe um sistema de castas baseado lá, né, na hierarquia de escritos antigos milenares. Então, aqui na Índia, né, dentro do sistema de castas, né, define-se caste como um grupo social hereditário, no qual a condição do indivíduo passa de pai para filho. O grupo é endógamo, isto é, cada integrante só pode casar-se com pessoas do seu próprio grupo. O Brahmana, sacerdote letrado, nasceram da cabeça do Brahma. Brahma é, né, um deus, né, muito importante dentro do hinduísmo. Os Kshatriya, guerreiros, nasceram de braços de Brahma. Os Vaisya, comerciantes, nasceram das pernas do Brahma. Os Sudras, servos, camponeses, artesãos e operários, nasceram dos pés de Brahma. À margem dessa estrutura social havia os cordeiros que vieram da poeira debaixo do pé de Brahma, mais conhecidos como párias, sem casta, eram considerados mais átridos por todas as castas. Hoje são chamados de Haridishans, Haryans ou Dalit. Com o passar do tempo, ocorreram centenas de subdivisões que não pararam de se multiplicar. A origem do sistema de castas é certa, né? Segundo o hinduísmo, vem de Brahma, a divindade criadora do universo, mas parece ser proveniente da divisão entre os imigrantes. Dos migrantes carianos, subgrupo dos lindo-europeus, que povoou a península da Índia por volta de 1600 a.C., vindo do norte pelo Punjab, e os nativos da Ésia que se tornaram escravos. Então, essas referências estão em livros sagrados dos indianos, né, que trazem a existência das castas nesses livros sagrados, e por
por basear-se nesses livros sagrados. Então, eles consideram as castas ainda muito importantes dentro da divisão da sociedade, principalmente atribuídas ao Brahma, né? Que é a divindade criadora do universo para eles, e que cada casta originária, né, vai surgir de alguma parte do corpo do Brahma, como a gente percebeu ali, né? Primeira parte da cabeça, Brahmana. Segunda lá, os Kshatriya dos braços, Vaishyavya, né, comerciantes das pernas, os Sudra, que são servos e operários artesãos dos pés, e os últimos, que são os Párias, hoje os Dalit, né, são da poeira dos pés do Brahma. Então, percebemos quando a parte religiosa influenciou também nessa divisão social em castas da Índia. E aqui, como que a sociedade estratificada por castas era dividida na pirâmide, né? Há séculos, a população da Índia está distribuída em um sistema de estratificação rígido e fechado, que é o sistema de castas. Mas nós percebemos anteriormente que hoje, né, existem algumas mudanças, né? Em algumas cidades não existe mais sistema de castas, em alguns lugares rurais ainda continua. Mas dentro da sociedade como um todo ainda existe muito isso. Então, a sociedade de castas na Índia são os brahmanes e os sacerdotes, os chários os guerreiros, vaisyas os comerciantes, os sudras são os operários, e os párias são abaixo, né, da pirâmide, né, os dalits, os párias que não tem casta. E a Índia, né, é uma sociedade estratificada por casta. A divisão por casta na Índia, ela surgiu por motivos religiosos e econômicos, né, essa divisão, principalmente por questões religiosas e econômicas. A gente percebe isso muito nitidamente nos filmes, nas novelas, que mostram a realidade, né, da Índia, que vem mudando, né, mas que ainda permanece com alguns vestígios ainda desses escritos antigos. E aqui a gente percebe, né, que as castas, né, têm uma hierarquia baseada na religião, na etnia, na cor, na ocupação e na hereditariedade. Os brahmanis são a casta sacerdotal superior, os kshatriyas, administração pública, os vaishyas, castas dos comerciantes, artesãos e camponeses, os sudras, castas dos inferiores, os dalits não possuem casta, são a poeira, inferiores, né? E não há mobilidade social nesse sistema, não existe como transpor de uma casta para outra. O que nós percebemos então dentro desses sistemas, né? Que as castas indianas existem há mais de 2000 anos e justificam uma divisão econômica, social e política da sociedade com base em princípios religiosos. E a origem do termo casta é o adjetivo da língua portuguesa relacionado com pureza. Então, eles acham que quanto mais nobre, maior for a casta, maior pureza os seus descendentes terão, né? Os primeiros brahmanes, então, são os mais próximos descendentes do Brahma, né? Que é o Deus criador que eles falam. Então, eles vão atribuir a isso, né? A origem social de cada um. E o grau de pureza e os rituais religiosos realizados para manter o sistema de castas é que dão sentido ao sistema rígido de classificação dos indivíduos. Cada casta obedece a um conjunto de rituais e observa hábitos que vão desde a cor das roupas, né, o tipo de economia permitida, o gesto, o modo de falar autorizado, o tipo de alimento. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo das castas para exemplificar como que a sociedade dentro desse sistema é desigual, né? Existe desigualdade nesse sistema, porque quanto maior for a casta, maior privilégios econômicos, sociais as pessoas terão. Quando mais inferior, mais abaixo da linha da pobreza ela viverá. Porque aqui nós percebemos que os sacerdotes chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e consideravam-se nascidos da cabeça do seu deus, Brahma. Os kshatriyas, guerreiros com poder político, os vaishyas, comerciantes, camponeses, artesãos, sudras, os servos e os párias eram os marginalizados da sociedade, né? Que ainda em muitos lugares da Índia ainda permanece dessa forma. Então, para vocês perceberem quanto a desigualdade existe, né? Em várias sociedades do mundo, esse é um exemplo, então, da estratificação social da Índia, sistema de castas. E também do quanto esse sistema de caste influencia também na desigualdade social. Então, muito obrigada. Essa foi a nossa aula de hoje. Peço que vocês curtem e comentem o vídeo para me ajudar a validar o meu estágio. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos encontraremos no próximo momento. Tchau, pessoal.